Continuando nosso dia aqui, vamos falar agora do Bumstead, mais uma vez, é o terceiro vídeo de hoje. Cobertura do Olímpia continua com vocês aqui, estamos colocando as notícias em dia, muita coisa aconteceu nesse Olímpia. Uma delas foi a aposentadoria do Bumstead. E aqui a gente vê um abraço emocionado, né, dele com o cunhado dele, o Ian Valliere. Olha só, eles começando aqui, ó, o Bumstead. Eita, você não é feio, você não tem dinheiro. Ian Valliere, o Bumstead aqui no começo da carreira deles, aqui... Olha só, ele mais novinho, que isso, hein? O Ian sempre a mesma cara, aqui também quando eles eram ainda. O Ian, pra quem não sabe, é cunhado do Bumstead, é casado com a irmã do Chris Bumstead, a Melissa. E ele foi o cara que trouxe o Chris Bumstead para o esporte. Ele namorava a irmã do Bumstead, ele já era bodybuilder e começou a arrastar o Chris junto com ele e virou o treinador dele durante muito tempo. Só aí 2, 3 anos atrás que ele acabou deixando de ser treinador do Chris para que o Honey Rumble assumisse. E por quê? Aquela mesma história da Open ser sexta e sábado, o Ian Valliere começou a pegar boas colocações no Olímpia, chegou a ficar em 7º lugar, só que, imagina só, olha só a situação que ele se colocava, prévias da Open, que ele competia, que ele disputava, estava brigando por um lugar no top 6, sexta-feira à noite, acabava lá 11 horas, meia-noite. Prévias da Classic, sábado de manhã, 9 da manhã, por aí. Então o Chris, ele tinha que acordar, se as prévias são às 9 e pouco, ele tem que acordar muito antes, para começar a retocar a pintura, para ajustar os detalhes, para fazer refeições, continuar o carb-up, ajuste de água. Então pelo menos 4, 5 da manhã ele estava de pé. E o Ian Valliere, que tinha saído do palco meia-noite, meia-noite e meia, não podia nem dormir, cara. Queria tirar um cochilo pra acordar, pra cuidar do catata dele. E depois ele tinha que estar pronto, descansado pras finais e cuidar tanto do Bumstead nas finais quanto dele. E quando chegou naquele momento que ele tava virando top 7 e vislumbrou a chance de ser um top 6, top 5, eles conversaram e o Ian falou assim, ó, cara, procura um outro coach, saíram numa boa, se amam, são cunhados, melhores amigos e tudo mais. Pouco tempo depois, o Ian acabou se aposentando também, enfim, desanimou do negócio. E aqui ele tá fazendo uma declaração, né, cara, que é emocionante. O discurso do Bumstead já foi emocionante pra muita gente. A declaração do Ian é muito louca. Falou assim, pô, cara, que passeio que a gente deu. Eu sempre... Me arrepia de ler isso aqui, cara. Eu sempre tentei colocar um padrão pra você. Ou seja, eu sempre tentei ser um modelo pra você, ser um padrão a ser seguido. E agora você é o padrão a ser seguido por todos nós. Numa tradução livre é isso. Parabéns pela carreira que será lembrada por gerações. Amo você, meu irmão. E aí o Bumstead responde, muito obrigado por tornar isso possível, eu te amo também. O Flex Lewis aqui, o Joe Bennett, o Justin Miller, Desktop, a galera toda aqui. A esposa do Bumstead, estou chorando e tudo. Então é uma relação realmente de amor, de respeito aí entre os dois, e sem o Ian, nós possivelmente não teríamos o Chris Bumstead, aqui a Melissa, irmã do Bumstead. Só que o Chris foi além, tá? Ele é o cara da Classic, é o nome da Classic, já se discute, já se comenta entre fãs, entre imprensa. Será que agora, sem o Chris Bumstead competindo, a Classic terá o mesmo impulso? Porque muito se diz, pô, a Classic hoje é a categoria mais foda que tem, a categoria mais legal que tem, mais seguida, que traz mais fãs, mas muito se questiona se não é devido ao Chris Bumstead, que tem dezenas de milhões de seguidores e arrasta esse público. E isso pode ser realmente uma grande verdade. Porém, o Bumstead, no Superstar Seminar, que acontece no domingo depois do Olímpia, ele deu uma declaração que ele fará uma contribuição em dinheiro do próprio bolso para aumentar o prêmio da Classic no Olímpia. Então a gente percebe que o Chris, ele vai se aposentar dos palcos, mas não vai se afastar do esporte. Para mim, ele vai ser uma figura meio como a do Jay, que ganhou muito dinheiro como atleta, como empresário durante a sua carreira. Depois da carreira, fez mais dinheiro ainda, mas nunca se afastou efetivamente do fisiculturismo. O Ronnie Coleman, ele tá aí, tem uma marca, etc. Mas ele já não acompanha mais tão de perto. O Coleman, você pergunta pra ele de alguns atletas, ele não conhece todo mundo. Ele tá no meio, mas ele não acompanha. O Jay é um cara que segue, que conhece todo mundo, que sabe o que tá rolando, que emite opinião, que tem um podcast, que tem uma referência muito grande. Então o Bumstead, ele deve seguir essa carreira do Jay. Um cara que termina a carreira e encerra no auge, muito bem de saúde,
com condições totais de dinheiro, saúde, tempo, etc, para se tornar um grande influenciador fora dos palcos também. Ele é um dos donos da Raw Nutrition, então ele deve dar dinheiro do bolso, a Raw deve entrar ainda mais de cabeça nos campeonatos. Estão falando dele virar treinador do Ramon, ou o Ramon ser treinado pelo Honey, eu acho difícil acontecer isso aí, mas eu creio que o Bumstead vai continuar na mídia, produzindo conteúdo, talvez tendo um podcast. O Ian Valliere é um cara que fala muito bem, comenta muito bem, eles são cunhados, eles se dão muito bem, então eu vejo com uma possibilidade muito grande um programa ou um podcast ou alguma produção online do Chris Bumstead e do Ian Valliere seria fenomenal, a qualidade de produção seria extraordinária, e é o Chris devolvendo. Ele ganhou muito com essa indústria, com o Mr. Olympia, ele teve oportunidades que nunca teria e ele tá devolvendo agora para a comunidade bodybuilder, aumentando a premiação em dinheiro, e possivelmente veremos mais coisas dele fazendo aí. Quero muita opinião de vocês em relação a isso, eu acho muito legal. O que vocês acharam dessa notícia? E eu quero falar para vocês aqui do Raise, o pré-treino da Growth, cara. O Raise é um pré-treino com ingredientes formulados e clinicamente dosados e testados. Tem betalanina, tem taurina, tirosina, uma dose bem adequada de cafeína. Ele vai ajudar no retardo da fadiga muscular e ele vai promover energia e foco sustentados ao longo do seu treino. Corre lá então na Growth, usa o meu cupom, o cupom SHAIN, para garantir o seu pré-treino Raise. Um combo muito legal para você comprar aí é o seu whey concentrado de 80% Growth, creatina, Creapure e um Raise. Corre lá na Growth, então o link tá na descrição e não esquece, cupom SHAIN. Falando agora aqui de mais uma aposentadoria que foi anunciada, o Aaron Banks também anunciou que se aposentou. Ele falou, meu feedback foi que eu tava flat e não tinha o pop. O pop é que quando o cara contrai o músculo, e o músculo salta, realmente contrai, parece que tá vivo, né? Quando ele tá flat, murcho, ele não consegue fazer isso. Isso se deve muito ao limite de peso, possivelmente. O Aaron Banks deve ter que dar uma cortada boa de peso ali. E isso deve acabar complicando ele. Aí ele falou assim, eu não venho tendo esse mesmo pop nos últimos 2 anos, que coincidentemente ali é quando começou. Ano passado não teve a pesagem, mas já estava considerando, então os caras já estavam ali considerando essa ideia e tudo mais. Então ele viu, cara, não faz sentido. Se eu não tô conseguindo atingir o que a arbitragem pede, e aí é aquela história do Andrew Jack e o coach dele. Cara, o que o árbitro pede é uma coisa, o que eu quero fazer é outra. A gente tem que ver o que é melhor? Não, tem que ver o que o árbitro pede. Se ele tá pedindo que venha mais cheio, etc., você tem que entender e atender o que ele tá pedindo. Foi a mesma coisa do Viscers. Falou, cara, pra mim pode ser que exista um padrão diferente entre Arnold e Olympia, mas eu recebi o feedback e eu preciso agora garantir que esse feedback seja respondido. Depende de mim ficar reclamando ou seguir o que eles estão falando. Mais ou menos isso. Mas é aí pra Men's Physique mais uma grande perda, né? Já é uma categoria que vem perdendo talentos. Kaique saiu. A gente precisa ver agora se o Ryan Terry vai se aposentar, porque ele já queria se aposentar no passado. Se ele não tivesse vencido o título, teria se aposentado. Ele continuou mais um ano para fazer mais uma. Ele ganhou de novo. Então fica a pergunta agora. Ele vai continuar ou encerra no auge? Que pode ser uma boa, porque ele veio muito bem também. Ele também já tem a sua academia montada lá, que já era um plano prévio antes dele ganhar aquele Olímpia. Ele deve querer se dedicar aos negócios. Então pode ser que a gente veja também uma outra debandada de grandes personalidades da Men's Physique. Não de grandes físicos também, mas esses caras eram personalidades que traziam seguidores ali, e ficam alguns caras que não tem tanto hype, nem carisma, etc, mas eu não acompanho tanto a Men's. Eu queria que vocês que acompanham a Men's aí possam dar opinião sobre isso. Vocês discordam de mim? Se discordarem, por favor, comentem para enriquecer o debate, porque realmente é algo que eu posso estar falando alguma coisa aqui que não seja real. Comenta aí para mim. Muito foi questionado sobre o Keone Pearson ir para a Open, já que ele ganhou o 2º ano seguido, ganhou bem. O Sean Clarida decepcionou, não veio tão bem, então a vitória do Keone foi brutal, foi com uma boa margem. E o próximo passa a se perguntar, com um físico tão bom, crescendo tanto, com uma linha tão maravilhosa, será que não é hora de ir para Open, tentar trilhar o caminho que Had, Chopin e Derek fizeram? A minha opinião, e quem segue o canal sabe que eu falo isso e venho falando, quando o Keone acertar o condicionamento, ele tem condições totais de fazer uma dinastia tão grande quanto a do Flex ou maior que a do Flex. Muita gente riu do que eu falei. Calma lá, não sei o que lá. Tá começando a se comprovar essa teoria. A gente vê um Keone descolando dos outros, a gente teve aí Angel Calderon, a gente teve Kerf Baj, a gente teve Sean Clarida, ninguém chegou perto dele, mas nem de perto. Temos lá o ucraniano Ole Kriv, que poderia ter feito aí frente, que veio muito bem no New York Pro, mas teve uma lesão gravíssima, seríssima,
fraturou a perna, não é que ele rompeu o músculo, fraturou uma perna e rompeu o quadríceps da outra perna. Então, assim, infelizmente, a gente é um prognóstico difícil de falar e a gente sabe que esse tipo de lesão acaba complicando muito o retorno 100% do atleta. Por isso que a gente não vê num futuro tão próximo alguém que possa bater de frente com o Keone, e aí ele pode ser conhecido e lembrado pelo cara que ganhou 2 Olímpias e foi para Open, ou ele pode ser conhecido como o cara que quebrou o recorde de vitórias do Flex Lewis e é o maior campeão da 212, com 8 vitórias. Pode acontecer, e eu acho que é isso que ele vai fazer. Ele falou assim que vai continuar na 212, vai buscar o número 3 ano que vem. E vamos voltar a falar do Ramon agora, porque é o assunto, né? O Palumbo fez um vídeo, o recap dos Olympias Legends, logo depois do Olímpia, e ele convidou ali o Milo Sarcev, convidou o Cris Aceto, uma galera, tá o John Romano, que tá escondido no canto. E tem aquele questionamento, será que o Aceto continua com o Ramon? A gente já viu o Faixa ali falando que a culpa foi da finalização, ou seja, falando a culpa é do Cris Aceto. Isso pode dar a entender que o time tá quebrado, tá partido ali. E o Assi tem essa questão de se acreditar que o Ramon pode. O Faixa Preta acredita muito que ele pode. O Faixa Preta tá colocando muita fé no Ramon. O Cris Aceto, eu não sei tanto, porque o Palumbo perguntou pra ele, o Ramon volta ano que vem? E olha a resposta que ele deu. What do you think we'll see? You think Sommerfeld will take the title next year? Ramon come back. I think Ramon can come back and probably will come back, but I think Sommerfeld is, based on what I've seen here, is a threat to win the show. And got a great look. Well, he's got a great look, and he's got probably the best posing routine we've seen, I think, out of a classic guy in years. Então vocês viram, o Ramon pode voltar e provavelmente vai voltar bem. Então ele não falou assim, o Ramon vai voltar bem. Isso pode ser um indicativo de que o Cris não tá confiando tanto no trabalho que pode ser feito, ou não tá confiando tanto que pode ser feito alguma coisa, ou o que aconteceu nos bastidores que fez o Cris a dar essa resposta. Comenta aí pra mim, vamos continuar aguardando, é muito cedo pra afirmar alguma coisa nesse momento, mas a gente vai juntando as peças e como eu falo, eu acompanho o esporte há 30 anos, cubro o esporte praticamente há 20 anos, a gente já viu muita coisa acontecer, muitos padrões costumam se repetir, e quando a gente vê comentários desse tipo aqui, somado aos outros comentários que a gente já viu antes, é um indicativo bem interessante, bem grande de que, enfim, não quero falar coisas, quero esperar, mas é um indicativo que pode estar acontecendo alguma movimentação aí. E eu quero muita opinião de vocês. Comentem pra mim, vou ficando por aqui, já já eu volto com mais vídeos pra vocês. Valeu!